momento aqui entre os irmãos. Agradecer ao pastor Ivan, que teve essa coragem de me convidar. Pastora Marlene, que está aí trabalhando mais que todos nós. Os demais irmãos. Ontem eu recebi uma mensagem que diz que eu estou entre os pregadores mais chatos do Brasil. Eu me senti extremamente feliz, irmão, com aquela coisa. Não sabia que era tanto. Fizeram uma lista de 4, diz que eu era o terceiro. Ainda estou perdendo para 2. Fiquei ressentido. Na verdade, eu sou aquele pregador que não prega para abrir a agenda. Se me convidar bem, se não me convidar, amém. Eu acho que em... Hã? Não está por fama. Não. Nem para ser visto. E olha que eu já fui em todos os lugares que eu queria ir, não tem mais nem vaidade. Fico lá na congregação, onde dirijo, pregando, para mim está ótimo. E eu acho que quando estou pregando, quem mais sofre é o obreiro. Quem mais sofre é o pastor. Porque tudo que me vem à boca, se tiver amparo bíblico, eu largo. De vez em quando eu largo e saio correndo. Mas larga assim mesmo. Lucas 14, verso 1 a seguir, quem encontrou diz amém. Amém. Aconteceu que ao entrar ele num shabat, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o mandou embora. A seguir lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Amém? Tome seu assento, por favor. Este é o tipo de mensagem que resolve 95% dos problemas de uma igreja. Vou repetir. Isto aqui é o tipo de mensagem que resolve 95% dos problemas de uma igreja. Quem dera toda a regional estivesse aqui. Nós íamos sair daqui com muitos problemas resolvidos. Posso pregar? Diz amém. Amém. Toda vez que o Filho de Deus se assentou na mesa dos homens, o melhor prato foi a sua doutrina. Comia o que regulava a temperança e ensinava o que ditava o momento. Na mesma casa, separados por linha ideológica e imaginária, estão, de um lado, Jesus e os seus discípulos, do outro lado, os fariseus e os seus confrades. Do lado de Cristo, a paz que excede todo o entendimento. Do lado dos fariseus, a falsa paz disfarçada pela cobertura da hipocrisia. Os fariseus surgiram no cenário da sociedade israelita 150 anos antes de Jesus. Eles eram arquirrivais dos saduceus. Os saduceus, um partido religioso formado pela aristocracia de Israel. Dominavam o templo e eram eles os cuidadores do templo. Saduceus, descendentes diretos de
Sadoc ou Zadok, aquele sacerdote lá da época de Davi, chamado em língua hebraica de Sadoc. Daí vem os saduceus. Os fariseus surgiram como uma alternativa para o que os saduceus estavam fazendo em Israel. Os fariseus espalharam por toda a sociedade judaica que não era dos saduceus a hegemonia, o direito à interpretação da palavra de Deus. Enquanto os saduceus eram formados pela aristocracia, o povo de cima, os fariseus eram formados por todas as classes sociais. Você poderia encontrar um senador, como José de Arimateia, sendo um fariseu, e também poderia encontrar um cortador de cana, ou um pescador. Com isso, os fariseus ganharam espaço. Eles eram arquirrivais dos saduceus e Jesus era a contrabalança entre os dois grupos. Bem, fato é de verdade que a teologia de Jesus é bem parecida com a dos fariseus. Os fariseus, do contrário dos saduceus. Os fariseus diziam que havia ressurreição dos mortos. Haveria ressurreição dos mortos, coisa também pregada pelo nosso Senhor. Os fariseus falavam na existência de anjos e demônios, coisa também que Jesus falava. E os saduceus negavam todas essas coisas. Então, o que diferenciava entre Jesus e os fariseus não eram divergências teológicas, eram divergências de caráter. Os fariseus eram altamente respeitados pelo povo. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus disse que se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus, um dos discípulos, salvo engano, Pedro, disse, então é impossível que o homem se salve, porque os fariseus eram o espelho de homens que andavam segundo a palavra de Deus. Capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus disse que os fariseus eram visitantes de viúva. Ele disse, vocês visitam as viúvas para explorar elas, mas visitavam. Jesus disse que os fariseus oravam nas praças para ser visto pelos homens. Bom, era para ser visto pelos homens, mas pelo menos orava nas praças. Jesus disse que os fariseus rodeavam a terra e o mar para fazer um discípulo, e quando o fazia filho do inferno, 2 vezes mais do que eles. Mas pelo menos rodeavam a terra e o mar para fazer um discípulo. Você já fez algum? Jesus disse que os fariseus eram fiéis no dízimo, quando ele disse que eles davam o dízimo até da hortelã e do cominho. Hortelã e cominho são plantas que o livro de Levíticos isenta do dízimo. Então, eles dizimavam até aquilo que não precisava dizimar. Jesus disse que os fariseus eram extravagantes na oferta. Está escrito que tudo que sobrava deles era corbã ao Senhor. Eles ganhavam, comiam, e aquilo que ficava, ao invés de guardar em poupança, ao invés de pôr no pasto, eles ofertavam a Deus. Então, nós estamos falando de um grupo que era visitante de viúva, exemplo de oração, fiel no dízimo, extravagante na oferta, discipuladores, ávidos evangelistas, procuravam discípulos o tempo todo. Os fariseus protegeram a sociedade judaica de uma tal maneira que o helenismo, que é o mundanismo da época, o mundanismo grego, não conseguiu entrar em Israel. Eles se baseavam em 3 mandamentos. Eles diziam aos seus discípulos, façam o maior número de discípulos possível. Eles diziam, sejam flexíveis no julgamento. E eles diziam, façam uma cerca em volta da Torá. Uma marca dos fariseus é que eles eram pessoas extremamente tolerantes. Embora havia muitos conflitos com Jesus, como o conflito do capítulo 23 de Mateus, que é o estupim final do desentendimento entre esses 2 grupos fervorosos, Jesus levava os fariseus a sério, e os fariseus levavam Jesus a sério. Eles eram pessoas tolerantes. Só nos evangelhos nós contamos 4 convites para jantar. Eles se desentendiam com o Senhor, então eles diziam, vamos convidar ele para jantar? E lá na mesa a gente conversa, quem sabe a gente se acerta. De repente ele adere ao partido dos fariseus.
problema dos fariseus era um pouco de ciúmes, porque Jesus começou a arrebatar as multidões. E até está escrito que alguém disse que Jesus, não ensinava como os fariseus, mas ensinava como quem tinha autoridade. Cegos viam, aleijados andavam, eram coisas extraordinárias. Em dado momento, talvez num fraquejar da fé, João Batista envia 2 discípulos a Jesus com uma pergunta: és tu o que havia de vir ou devemos esperar outro? Jesus disse: só um minutinho. Virou para a multidão, deu vista aos cegos, fez aleijado andar, ressuscitou morto, fez tudo quanto devia fazer. Virou para os discípulos e disse: ide e dizei a João que os cegos veem, os aleijados andam, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho. E termina dizendo: bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. E aí eu fiquei pensando, desde quando dar vista para cego, fazer aleijado andar, ressuscitar morto, é motivo de escândalo? Sabe quando? Bem no nosso tempo. Havia um tempo em que as virtudes construíam e os pecados escandalizavam. No nosso tempo, as virtudes escandalizam. E olhe lá se os pecados não constroem. Se prega muito, é agorinha que tem alguém escandalizado para jogar uma pedra nele. Se é perfeito na teologia, agorinha sai falando que briga com as crianças o tempo inteiro, igual eu. Por aí vai. Todo mundo escandalizado. Jesus leva a sério os fariseus, como dito, os fariseus levam a sério a Jesus. São 2 grupos fervorosos e todos querem muito bem a sociedade judaica. Pois muito bem. O que mais me fascina nesse grupo de fariseus é o quanto eles eram zelosos pela palavra de Deus. Os fariseus chegavam a viajar para ficar vigiando Jesus e os discípulos. A gente lê isso e vê com maus olhos, mas isso reflete o zelo que os fariseus tinham pela sociedade judaica. Em um dado momento, um conflito entre Jesus, os fariseus e os saduceus, Jesus virou para os saduceus e disse: vocês falam que não há ressurreição dos mortos e não leram que está escrito que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Acaso ele é Deus de mortos ou Deus de vivos? E os fariseus acharam muito bom que Jesus fez isso com os saduceus. Mas em seguida Jesus também desembarcou os fariseus, destronou eles. Aí surge um texto dizendo assim: e ninguém ousava mais interrogá-lo. Os fariseus perceberam, assim como os saduceus já haviam percebido, que Jesus não é partidário. Eles perceberam que Jesus não levanta bandeira, que Jesus não pertence à Assembleia de Deus, que Jesus não fica do lado do A ou do lado do B. Ele pesa as situações em balança de ourive. E é justo juiz, colocando todas as coisas nos devido lugar. Aleluia. Esses fariseus eram extremamente zelosos e por causa desse alto zelo, eles ficavam vigiando se os discípulos iam comer sem lavar as mãos, ficavam vigiando para ver se os discípulos iam entrar numa seara para pegar espigas num dia de sábado. Extremamente zelosos. Tão zelosos eram esses fariseus que me fizeram lembrar de Elias. Elias é de longe o profeta mais zeloso das Escrituras. Está escrito a respeito dele que ele ordenou aquela seca de 3 anos e meio sem chover em Israel por causa do zelo. Ele disse: por causa do zelo do Senhor dos Exércitos é que eu fiz isso. Ordenou uma seca, irmão, e não chovia para nada. E o Elias não se compadecia com nada. Tinha viúva passando necessidade e o Elias, nem tchum com a viúva. Tinha os pobres sem água para nada e o Elias sem se preocupar com o pobre. Tinha os animais balindo para lá e para cá procurando água, chorando. E o Elias não se compadecia. Tinha na mão a chave das nuvens, mas não abria para ninguém. E
por que os homens de Israel toleravam esse Elias fazer tanto mal para a nação? Por quê? Porque Elias fechava as nuvens para os outros, mas também fechava para si. Tinha viúva passando necessidade? Tinha, mas tinha Elias mendigando pão. Faz um bolo para mim. Tinha os pobres para lá e para cá, com necessidade de água? Tinha. Mas de vez em quando o Elias, para ter pão e ter um pouquinho de água, um anjo tinha que descer do céu e trazer pão e água para o Elias. Tinha os animais atrás de água para lá e para cá e os ribeiros secos? Tinha. Mas tinha o ribeiro de Querite seco para o Elias. Era o povo cercando e o Elias definhando. Mas os zelosos de hoje não são assim. Os zelosos de hoje é assim, ó. Seca para você, chuva para mim. Lá na sua roça, lá na sua terra, lá na sua fazenda, raios de sol. Aqui na minha, goteiras de água. Esse zelo aí é muito contrário à vontade de Deus, porque no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, diz que Deus estende o sol sobre justos e perversos e manda água sobre bons e maus. O livro do Cantares, capítulo 8, diz que o zelo ou ciúme é duro como o inferno. Por que o verdadeiro zelo pode ser comparado com o inferno? Porque o inferno não dispensa ninguém que é mau e não faz mal a ninguém que é bom. Não é verdade? Mas os zelosos de hoje, entre os maus, tem uns que eles protegem. Entre os bons, tem uns que eles perseguem. Um zelo como esse não pode ser comparado nem com o inferno, mas certamente é infernal. Suporta ainda? Quer mais um pouco? Diz amém. No livro dos Salmos está escrito: o zelo da tua casa me consumiu. Tem gente que é consumido pelo zelo e tem gente que usa do zelo para consumir. Quem é consumido pelo zelo fica igual Elias, só tem uma capa, não tem mais nada. O testamento dele só vai uma capa, nada além disso. Mas quem usa do zelo para consumir, tem capa, tem fazenda, tem casa, tem carro, tem apartamento e vai juntando coisa. Diz que é zeloso, mas não é usa do zelo para consumir. O profeta Ezequiel foi arrebatado por Deus a Jerusalém e Deus perguntou para ele: Ezequiel, o que tu vê? Ele disse: na fachada eu vejo o ídolo do zelo. Então, passa a primeira parede. Ele passou a primeira parede para dentro do templo e o Senhor perguntou para ele: e aí, o que tu vê? Ele disse: vejo uns anciãos de Israel incensando num altar estranho. Passa a segunda parede. Ele passou. Ele disse: o que tu vê? Ele disse: na parede eu vejo cobras, lagartos, serpentes e escorpiões. Certo. Passa a terceira parede. E aí, o que tu vê? Ele disse: vejo algumas mulheres vestidas de luto, chorando por Tamuz, e alguns homens adorando o sol de costa para o templo. O que Deus estava mostrando para Ezequiel? Deus estava mostrando para Ezequiel que na fachada é o ídolo do zelo. É tanto zelo que chega a ser referência de zelo, mas é só na fachada, viu? Porque na hora que passa a primeira parede para dentro do coração dele, é cobra, serpente, escorpião e lagarto. Monstros e monstruosidades, oferecendo incenso em altar estranho, vestido de luto, chorando por Tamuz, adorando o sol, de costa para o templo. Os zelosos no Brasil são exatamente assim. Eu tive o desprazer. Está filmando? Eu gosto quando está filmando mesmo. Eu tive o desprazer de pregar várias vezes e conhecer a igreja do Senhor Jesus na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Eu chamo de desprazer porque era desprazer mesmo. Corta esse pedaço e manda, tá? Para eles. É um monte de zeloso
que se a irmã tirar um fio de cabelo, a ponta do cabelo, ela enfrenta uma disciplina de 3 meses. Mas os filhos traficam droga na porta do grande templo. As filhas são prostitutas. Protegem alguns maus e perseguem alguns bons. Nesse zelo, é zelo de fachada. É zelo para inglês ver. Zelo mesmo é o zelo de Elias. A nossa co-irmã, a Igreja da Belém, a nossa co-irmã, a Igreja da Belém, da Missão, onde eu nasci na fé, a Igreja da Belém, da Missão, dá para o dirigente uma ajudinha de custo. R$300 para um, R$500 para outro, R$600 para o outro, enquanto os presidentes, com altos salários, os bonitos impõem o zelo infernal na vida do obreiro e sai carregando os montões de dinheiro para a vida deles. Isso é zelo? É zelo do inferno. É o tipo de zelo que os fariseus tinham. E era por causa disso que Jesus os afligia. Zeloso aquele Elias. Muito zeloso. Elias era muito, muito zeloso. E o que mais me surpreende naquele profeta é que ele talvez seja o único que não esteja interessado em deixar a capa para outra pessoa que não seja um discípulo. Porque hoje não estão querendo mais deixar para os discípulos. Posso falar? Diz amém. Amém. Diz a palavra de Deus no livro dos Reis. Vamos comparar o Elias com outro profeta? Para a gente entender esse negócio dessa capa. Diz a palavra de Deus no livro dos Reis, apareceu um profeta chamado Aías. Quando Aías aparece, o texto diz assim, ó: trazia nos ombros uma capa nova. Mas o Aías, quando encontrou com Jeroboão, o texto segue assim, ó: tirou a capa, cortou a capa em 12 partes, deu 10 para Jeroboão e profetizou a partida do reino de Israel. Se no partir do reino de Israel o profeta partiu a capa, não dá-se o caso de, na unificação deste reino aqui, nós partisse a nossa também? Uma tira da capa para a viúva, uma tira para o órfão, uma tira para o necessitado, uma tira para cobrir quem está nu, uma tira para esquentar quem está preso. Mas quando a gente fala assim, vamos partir a capa, o menos egoísta guarda só a dele. O menos egoísta guarda só a dele. O mais egoísta guarda a dele e a de outros. Aí fica assim, ó. Uns como Aías, logrando capa nova. Outros como Elias, que não tira nem um fio da capa. Outros como Eliseu, de olho na capa do amigo. Outros como Paulo, pedindo capa. Um bocado, um monte como Acã, guardando capa que não é sua. E ninguém como Bartimeu, que abre mão da capa. Consegue suportar o restante da mensagem? O Ministério de Vila Nova tem 360 igrejas. Aí, de vez em quando, um colega visita a igreja do outro, né? Aí diz que é de Deus que ele vai para lá. Para que ninguém saia daqui sem me entender. Eu estou falando de igreja, não estou falando de capa. Eu estou usando capa para falar de igreja. Então, eu vou repetir. É uns como Aías, logrando capa nova. É outros como Elias, que não tira um fio da capa. Dirige igreja, mas pensa numa miserável.
Não tira um fio da capa. Outros como Eliseu, de olho na capa do amigo. Que dia que ele vai sair de lá para me tomar posse desse negócio? Aí fica um monte como Paulo, pedindo capa. Me dá uma igreja, me dá uma igreja. Vai abrir, vai começa uma congregação, seu frouxo. Fica só pedindo coisa pronta? Ou um bocado, um monte como Acã, escondendo capa que não é dele. E ninguém como Bartimeu, dispensando capa. Começa por mim, viu? Porque eu prego primeiro para mim, irmão. Se tem uma coisa que eu corro é da hipocrisia. Eu prego primeiro para mim. Sabe quem essa mensagem triturou desde o início que ela foi feita? Eu mesmo. Eu sou o primeiro. De vez em quando eu visito a igreja de um colega e falo, Jesus, eu podia ser o pastor aqui. De olho na capa do amigo. Jesus disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E esse é um problema que está dentro da igreja. O fermento dos fariseus. É o zelo dos fariseus. É tudo dos fariseus. Cuidado com eles. Seguimos a mensagem. Eles queriam uma tentativa de reconciliação e Jesus ia frustrar mais uma, né? E convidaram Jesus para jantar. Jesus aceitou o jantar. Embora não faltasse quem reclamasse se aceitar. Mas ele aceitou. Tem uma coisa que Jesus não está preocupado é com as opiniões contra aquilo que ele decide. Teve gente que reclamou até porque que Jesus me aceitou. Tem base uma peste dessa? Essa agora é crente, é? Tem que morar no céu junto com isso? Aff. E eu pensei comigo, e quem disse que tu vai para o céu? Não tem ou não tem? Tem gente que reclama das decisões de Jesus. Jesus não está preocupado com isso, vai para o jantar. Imagina a cena. Ele está sentado observando e os fariseus, bem farisaico, leva para lá um doente. E era dia de Shabat. O doente era uma arapuca. Ele está preso. Jesus está de cá olhando para ele. E eles observando a Jesus. Está assim, ó. E o estavam observando. Era dia de Shabat, dia de observação. Mas o que levou-os lá não era a observância do dia, era a observação do convidado. Todo mundo de olho nele. Mais na frente vai dizer que Jesus passou a observá-los, correto? E Jesus os estava observando. Olha só, primeiro eles observam Jesus, depois Jesus os observa. E aqui tem uma coisa, viu, irmão? Uma coisa é os homens observarem Jesus. E outra coisa é Jesus observar os homens. Porque quando os homens observam Jesus, eles só veem o que ele deixa ver. Quem é ele? Alguém dizia, é um profeta. Porque Jesus deixou a pessoa vê-lo apenas como profeta. Quem é ele? Ah, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Foi o Pai que te revelou. Só deixou ver aquilo lá. Quem é ele? Ah, é um rabi. Só deixou ver aquilo lá. Jesus deixa ver apenas o que ele quer. Mas quando ele, Jesus, observa o homem, até os fios de cabelo da sua cabeça ele conta. Está escrito em Hebreus, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tudo vê. Davi disse, se eu firmar a minha cama, seja nas profundezas ou nas alturas, tu lá estás. Ele vê perfeitamente. Aí os fariseus estão observando Jesus, Jesus vira e diz, que vos parece?
sai como uma espada. É lícito ou não curar no sábado? A isso nada puderam responder. E chamando-o, disse, o homem era um hidrópico. Hidropsia, acúmulo de água nas articulações, todo inchado. Jesus deu uma ordem e o homem ficou curado. Ele disse assim, e o mandou embora. Pronto, veio aqui só para isso, não vai nem comer, pode ir embora. Vai embora. Mandou o homem embora, virou para os fariseus e disse, agora me responda uma coisa. Se o vosso boi ou o teu filho cair num buraco, num dia de sábado, tu tira ou não tira? Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, irmão? E se for o teu filho que cai dentro de um buraco, tu tira ou tu não tira? Dirigi uma igreja, pastor, e uma irmã me trouxe um bilhetinho. Aí me entregou o bilhetinho e cochichou aqui. Pastor, a irmã fulana está pedindo oração pelo filho dela, de novo. Aquilo não tem jeito não, pastor. Aquilo está perdido. Aí eu cochichei no ouvido dela também. Mas se fosse o filho da senhora, a senhora ia crer que tinha jeito, não é? Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, não é? Jesus os lançou para a responsabilidade. Tiraria ou não seu filho? Aí eles nada falaram. E o texto segue dizendo, e Jesus os estava observando. Sabe o que Jesus estava observando? A maneira como eles estavam ocupando os primeiros lugares. Nem era o fato de ocupar o lugar, mas a maneira como eles faziam para ocupar os lugares. Entendeu? A senhora está preparada? Então segura. Eu não conheço nenhum homem, a começar por mim, tá? Começa comigo. Eu não conheço nenhum homem que não queira melhorar de lugar. É ou não é? Eu sou dirigente, quero ser presidente. Todos nós queremos melhorar de lugar, sim ou não? Entrega a fita aí, sim ou não? Então, o que tem? Qual é o problema dos primeiros lugares? Vamos lá. Caim e Abel. Os dois ofereceram sacrifício. Deus preferiu o sacrifício de quem? De Abel. Ficou em primeiro lugar. Tivesse ficado em segundo, era capaz de estar vivo até hoje. Mas por causa daquele primeiro lugar, morreu. Continua. Os perigos do primeiro lugar. No ventre da mãe briga Jacó e Esaú. Briga pelo quê? Pela primogenitura, pelo primeiro lugar. Na briga do ventre, Esaú venceu, saiu primeiro. Mas quem brigou na barriga, certamente vai brigar fora da barriga também, ou não? A briga continuou, o pau quebrou. Tá ali os dois ali, ó. O mais velho chama Benjamim e o mais novo chama Yosef. O José e o Benjamim lá de casa. A irmã Liliane está ali, ó, balançando ali o Yosef, aí ela vira para ele e diz assim, Jacózinho. Quando Jacó percebeu que Isaac preferia Esaú, ele falou, oxe, mas meu pai ama aquele lá, aquele peludinho? Então, peraí que eu vou já colar na minha mãe. Aí diz, era homem de tenda. Ele não era homem de tenda à toa. Ele colou na mãe dele para balancear as preferências. Sacou a parada? Olha que esperteza. E aí a gente bem sabe, né, irmãos? Que as irmãs dentro de casa passam a perna em nós todo dia, não é? Vai fazendo os trem que a gente não nota. A Raquel, a Rebeca, ó, passou a perna no Isaac, tirou da fita o Esaú e abençoou o Jacó. Pegou o primeiro lugar. E aquele lugar tem ficado caro para Israel, viu? Aquele lugar
levou para o cativeiro do Egito, para o cativeiro da Babilônia, para a destruição do ano 70, 1 milhão de judeus mortos, para as mãos de Hitler, 5 milhões de judeus mortos, diáspora, perseguição, tudo por causa daquele primeiro lugar. Mas sabe qual é a questão? O mais interessante? Redobre a atenção. Nós fica querendo mudar de lugar, mas, na verdade, nem sequer existe um lugar melhor do que outro. Todos os lugares são iguais. Existem pessoas melhores. Oxente, tinha outra hora não, era? Tá bom. Não existe lugar melhor, existem pessoas melhores. Sabe por que não existe lugar melhor? Para que ninguém se queixe do seu, mas se queixe de si. Entendeu? Aqui, ó. Não existe lugar melhor nem lugar pior, para que ninguém se queixe do seu, mas se queixe de si. Quer ver? O problema não está nos lugares, o problema está nas pessoas. Capítulo 23 de Mateus, versículo 2. Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Portanto, meu irmão, se tu for um fariseu, tu estraga até a cadeira de Moisés. Mas se tu for Moisés, tu melhora até a cadeira de um fariseu. Quando eu sou melhor, eu torno melhor o lugar que estou. Qual Jonas era melhor? O do navio ou o do peixe? O do peixe. O do navio era fujão. O do navio dormia. O do peixe chorava, arrependido. É por isso que tem muita gente que tem que fazer o curso dessa vida na barriga de um peixe. Porque é só colocar ele no navio e pronto, não é mais crente, vive de fugir. Então não existe lugar melhor e nem pior, para que ninguém reclame do lugar, mas reclame de você. Olha, aqui aproveitar aqui os pastores, eu que sou pastor junto com vocês. Irmão, antes de destruir a igreja, abre mão dela, fica mais bonito. Pede transferência. Aí um colega lá na Vila Nova disse assim, é o povo lá daquele setor que não se converte. Eu pensei, quem não se converte é tu. É o povo lá que é ruim. Não, na verdade, ruim é você. Não existe lugar melhor e nem pior, para que ninguém reclame do seu, mas reclame de si. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os discípulos se reuniram e disseram, vamos escolher alguém para ocupar o lugar de Judas, que se desviou para o seu devido lugar. Judas, essa hora, estava do inferno para dentro. Aí eles disseram, tem que ser alguém que viu o Senhor desde o início e estava junto com nós. Quem? Matias. Lançaram a sorte, caiu em Matias. Irmão, se tu for Judas, tu estraga até o lugar de discípulo de Jesus. Agora, se tu for Matias, tu melhora até o lugar de um Judas. O problema não são os lugares, os problemas são as pessoas. Continuando isso aqui, outra coisa que se percebe é que, na verdade, nessa vida nem sequer existe lugar. Tudo aqui é passagem. Hoje a gente está, amanhã a gente não está, é ou não é? Se aqui tivesse lugar, Jesus teria dito, ó, está aqui o lugar de vocês. Mas ele disse, eu vou e vos prepararei lugar. Lugar é só na eternidade, aqui é passagem. Um dia falando desse assunto lá na Vila Brasília, eu disse, hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou. A irmã gritou lá atrás, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque aqui é passagem. Aqui não existe lugar. Pedro chegou em Jesus e disse, o que nós vamos ganhar com isso? Te seguir, te servir, pregar o evangelho. Jesus disse, vos assentarei em 12 tronos
e julgareis as 12 tribos de Israel. Portanto, assento é só na eternidade, aqui é passagem. Quem suporta mais alguns minutos aí diz amém. Então vamos piorar só um pouquinho. Tem lugar que é tão alto que se torna mortal. Toda altura é precipício. Vou repetir. Toda altura é precipício. Vaste, naquele dia daquela festa de Assuero, ela resolveu vestir uma roupa diferente. Qual roupa que ela vestiu aquele dia? A estola sacerdotal. Quando ela vestiu a estola sacerdotal trazida de Jerusalém, Deus tocou em Vaste, ela ficou leprosa, do pé à cabeça. Quando ela ficou leprosa, do outro lado o rei mandou chamar para que ela desfilasse nua, para mostrar a beleza dela para os governadores. Ela, brava, igual cobra de cerrado, falou, não vou de jeito nenhum. Aquele dia mesmo, morreu. Uzias, o rei, já ocupava o lugar de rei e resolveu ocupar um lugar mais alto. Entrar no templo para oferecer incenso. Quando ele entrou para oferecer incenso, coisa que lhe era proibida, nasceu uma lepra no rosto. Foi comendo Uzias. Saiu dali para o leprosário. Morreu. Uzá, naquela trazida da arca. O que aquele camarada queria do lado daquela arca, hein? Mas tem gente que é tão besta que fica perto de outro só para aparecer. Para aparecer no jornal, aparecer na foto, é ou não é? Aí lá estava o babaca, do lado da arca. Como toda altura é precipício, a arca balançou. E o besta colocou a mão e foi fulminado por Deus. Herodes, discursando ao povo, Eros, Deus. Discursando ao povo, alguém gritou lá atrás, não é voz de homem, é voz de Deus. O elogio no coração, se sentiu nas alturas, imediatamente estourou uma ferida na virilha, começou a sair bicho. E Atos dos Apóstolos diz, morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Toda altura é precipício. Jesus está entrando na cidade de Jericó, olha e tem um moço em cima de uma árvore. E ele diz, Zaqueu, desce depressa, desce daí. Toda altura é precipício. Dos lugares altos, ou desce por vontade, ou cai por desgraça, ou é tirado à força. Zaqueu, desce depressa. Para ver Jesus, pode até subir, mas para recebê-lo em casa, tem que descer. Aleluia. Uma das passagens que eu mais demorei a entender está no livro do profeta Isaías. E voarão com asas como águia, né? E correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. E eu fiquei pensando, oxente, eu vou receber asa de águia e vou sair por aí correndo, é? Imagina se eu vou gastar tempo correndo, andando. Você iria? Não é difícil entender isso? Aí depois eu entendi que Jesus está falando assim, ó, recebeu asa como águia, agora recebeu a capacidade de voar alto, fulano está voando alto, é mesmo, é? Mantém os pezinhos no chão, viu? O afoito voa, o apressado corre, o esperançoso anda. Aí eu estou observando aí Brasil afora, um monte de gente que voou com asa como águia e de repente deu com a cara no chão com tudo. Se não creu na Bíblia, tinha que crer pelo menos lá no poeta baiano, né? Que cantou dizendo, quanto mais alto o voo, maior o tombo. Porque o camarada subiu, pastor Ivan, aí subiu tanto,
que não cumprimenta mais ninguém. Não, agora ele é a estrela. Você vai, estende a mão para ele e diz, não toque em mim que ainda não fui glorificado. Igual Jesus no jardim. Diante do povo, é a melhor das pessoas. Aí desce e encontra com ele em algum canto para tu ver. Mais para frente que para-choque de Toyota, como diz lá no Pará. Com a cabeça lá em cima, se achando a estrela. O mais. Estou coçando a língua para falar coisas. Fica quieta, trem. E a gente vai vendo os tombos. Recebeu asa, continue com os pés no chão. Aleluia. Continue com os pés no chão. Escute uma coisa. Escuta essa. Pedro, Tiago e João, amigos há muito tempo, muito antes de ser chamado para ser discípulo, pescava junto, vivia no mar junto, trabalhava junto, fazia tudo junto. Aí Jesus chamou os três, né? Mas Jesus só tem dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Aí a mãe do Tiago e do João chegou nele e disse, Senhor, quando tu te assentar no teu reino, assenta de um lado um filho meu e do outro lado outro filho meu. Irmão, já passaram a perna no Pedro. Porque onde existe disputa de lugar, não existe amizade sincera. Existe? Não existe. O camarada me disse, André, não, eu tô enraivado esse dia. Eu falei, uai, o que foi, homem? Isso é porque tem uns camaradas aí querendo puxar meu tapete. Eu disse, oxente, tu tá firmado em Aladim, é? Tá firmado em Aladim, pô, alguém tem que puxar teu tapete mesmo. Eu quero ver puxar quando a gente está firmado na rocha. Puxa, que eu quero ver. Puxa. O tapete qualquer um puxa. Mas a rocha ninguém puxa. Aleluia. O Espírito do Senhor arrebatou o Senhor logo após o batismo e levou ao deserto. Certo? Certo. O Espírito arrebatou e levou ao deserto para ser tentado. Chega lá, o diabo olhou, não viu nada, falou, oxe, mas aqui não tem nada. Essas pedras aí, transforma esse trem aí em pão. Aí Jesus, não vou transformar nada não, nem só de pão verá o homem. Aí ele falou, não, aqui não tem jeito não, vamos ali para um lugar alto. Levou lá para a torre do templo, o pináculo do templo. Está dado uma ordem a teu respeito para os anjos te guardar. Lança-te daqui abaixo. Não, não vou lançar não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos para outro lugar alto, levou para o monte. Aí, ó, os reinos do mundo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Vai de Satanás. Vou falar uma coisa para vocês. Eu dou graças a Deus ter nascido no Evangelho na década de 90, como a maioria de vocês aqui. Porque está surgindo uma geração no nosso meio que se é para o deserto, ele acha que quem colocou foi o diabo. E se é para os lugares altos, quem colocou foi Deus. Tá ou não tá? E tem deserto, viu, bonitão? Que quem colocou foi o Espírito Santo. E tem lugar alto, que quem colocou foi Satanás. E se a gente não presta atenção quem está nos levando, observemos, pelo menos, aonde somos levados. Porque toda altura é precipício. Para piorar as situações, vamos para Judas de novo um pouquinho. Maneira de tomar os lugares. Judas pensou, vou vender ele. Sabe por que Judas quis vendê-lo?
Porque Judas não olhava para Jesus como Senhor da vida dele. Ele olhava para Jesus como um rabi, como um mestre, como mercadoria de aprendizagem. Aí vendeu Jesus. Um homem escolhido por Deus e eleito por Cristo, Judas, com suas maneiras espúrias de fazer as coisas, sua maneira errada de ocupar os lugares, é o que Jesus está observando no texto. A maneira de ocupar os lugares. Tem gente que ocupa os lugares por meio da adulação. Outros ocupam os lugares por meio da bajulação. Outros ocupam lugares por meio da negociação. E vai indo. Judas negociou até o Senhor. Se Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo, Judas negociou a cabeça e tem muita gente negociando o corpo. Quem negociou a cabeça é semelhante a quem negocia o corpo. Quem vendeu a cabeça é semelhante a quem vende o corpo. E quem comprou o corpo é semelhante a quem comprou a cabeça. E por causa disso, Judas, eleito por Deus, escolhido por Cristo, foi parar nas cadeias do inferno. Aí eu fico pensando, o que será das negociações dos nossos dias? As maneiras como os homens estão usando para ocupar os primeiros lugares. Todo tipo de maneira, sem nenhum medo da eternidade, sem nenhum medo da prestação de contas. E ela vem. Ela virá. Ela vem. Todos nós, principalmente nós, pastores, sobre nós é que pesa mesmo. Todos nós havemos de comparecer. Se as nossas obras foram más. Isso aqui é o que eu chamo de evangelho, não é? Porque o evangelho da geração atual é hoje a tua bênção, tu vai receber agora. Tudo é bênção, 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 bênção. E quando eu leio a Bíblia, está escrito assim, ó, no mundo tereis aflições. Bem-aventurados que choram, sereis perseguidos de todos. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Cuidais quando com o mundo tendes paz. Jesus falou isso. Cuidais quando com o mundo tendes paz. O mundo não odeia mais a igreja. Sabe por que não odeia? Porque se assimila. Parece com ele. Quer um pouquinho mais? Diz amém. Amém. Mesmo? As maneiras. Pastor da igreja de São José dos Campos, na partida da CGADB e nascendo a CADB, vendeu a igreja. O comprador foi o Câmara. Samuel Câmara, de Belém. Aí o Câmara deu os cheques. Quando o pastor colocou os cheques, estava tudo assustado. Aí levaram para o tribunal dos gentios, né? Levaram perante um juiz. Aí o juiz perguntou assim, senhor Câmara, por que o senhor não pagou? Eu tenho um desejo de pregar lá na igreja dele, irmão. Depois que ele ouviu isso aqui, acabou, né? Senhor Câmara, por que o senhor não pagou o cheque? Por que o senhor não pagou a conta? Aí ele disse assim, porque Jesus já pagou, meritíssimo.
Maldito quem vende. 2 vezes maldito seja quem compra. A igreja não é prostituta de ninguém. Deus não nos chamou para sermos cafetões. Deus nos chamou para sermos bispos e cuidadores da igreja. Veladores por ela. Essa boca profética aqui ainda vai falar coisa, viu? Ainda vai falar coisa. A igreja pertence ao Senhor. João disse: eu sou apenas o amigo. A noiva é do noivo. Mas tem gente achando que é dono. Olhamos para a igreja muito mais preocupados com o que ela vai nos dar do que preocupados com o que vamos dar a ela. Ouviu isso? Quando eu fui para a igrejola de Nerópolis, virou um zum entre os itinerantes. Uai, o André em Nerópolis, moça, a igreja é desse tamanho. Não tem crente não, lá tem 6 crentes. Não sei nem se tem 6, ó, a igreja lá acabou. O André lá em Nerópolis. E eu fiquei pensando, se existe algum homem nessa terra que seja maior do que a menor de todas as igrejas. Não existe homem maior do que a igreja. A igreja existe independente de qualquer homem. Se não tiver nenhum homem para pastorear a igreja, como já teve tempo de não ter, ok? Quando a igreja ressurgiu por intermédio da reforma. Quando não tem nenhum homem, Deus tem as suas maneiras. Aleluia. E o braço do Senhor é forte para fazer o que Ele achar que deve fazer. Aleluia. Mas nós, começar por mim, vergonhoso, preferimos o exemplo dos fariseus do que o conselho de Cristo. Brigamos pelos lugares, ao invés de aceitar o conselho de Cristo. Vai ao último lugar, para terminar. O último lugar é o mais honrado. Primeiro, por causa de alguém que se assentou nele. Deus, sendo Deus, não cabe em lugar nenhum. Mas quando o Verbo se fez carne, qual lugar que a gente esperava ele ocupar? Manjedoura? Nem minha mulher aceitou colocar esses meninos meus em manjedoura. Fugitivo no Egito. Olha os lugares que ele ocupou. Nazaré. Irmãos, vejam se o evangelho não está de cabeça para baixo. O maior serve o menor. Já era, acabou esse negócio. Já era. Qual lugar a gente esperava ele ocupar? Esse tipo de lugar aí, Nazaré, Belém, Manjedoura, fugitivo no Egito. Mas ele se assentou entre os homens no último lugar. Quando Deus fez o mundo, depois de ter feito tudo, fez Adão por último. Pegou Adão e colocou como senhor de tudo, não foi? Manda em tudo, Adão, governa em tudo. Mas antes de fazer esse tudo aqui, primeiro, ele criou a ideia do Messias. Quando ele manifestou o Messias, ele disse assim, você é servo de todos. Adão, senhor de tudo. Jesus, servo de todos. Adão feito por último, senhor de tudo. Jesus feito primeiro, servo de todos. Adão, que foi feito para governar tudo, acabou sem governar nada. E Jesus, que foi colocado para ser servo de todos, recebeu todo o poder nos céus e na terra.
Filipenses diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas despindo-se da sua glória, manifestou-se como homem, sendo homem como servo, sendo servo, sujeitando-se à morte de cruz. Por que a gente foge tanto do último lugar? Deixa eu falar uma coisa para você. Lá no último lugar, irmão, não tem disputa não, lá é paz. Ninguém quer o último lugar. Já viu? Lá o sono é descanso. Lá você não precisa pôr uma Bíblia para marcar ele, não. Não tem guerra com ninguém no último lugar. Lá a comida é sustento. Lá a gente não perde a fome, não perde o sono. Estou preocupado. Nossa, aquele obreiro, Satanás entrou nele. Não tem isso lá no último lugar, não, viu? Lá não tem disputa nenhuma. Ninguém quer o último lugar. Capítulo 53 de Isaías. Diz que ele foi subindo como renovo perante ele. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Homem de dores, experimentado no sofrimento, de quem os homens balançavam a cabeça. Copiaremos Jesus? Receberemos dele o conselho do último lugar? Ou vamos copiar os fariseus? Continuar na disputa louca? Vamos continuar na disputa, né? Porque nós estamos meio crente pelas metades. Não é assim? Aí eu quero terminar falando para você aqui, ó. Os humilhados serão exaltados. E os exaltados serão humilhados. Se coloque de pé, tá bom? As disputas pelos primeiros lugares. Nós não se contenta nem com o segundo, vamos se contentar com o último, não é, irmã? O segundo a gente já está murmurando. Do segundo lugar a gente já está murmurando, irmão. Quer o último para quê, né? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Até parte da mensagem que preguei pela manhã. Eu sempre fui um pregador de ciência. Ciências teológicas. Sempre. Deus me favoreceu com o dom da ciência. Nunca pedi. Mas quando entrou o ano de 2019, o ano de 2018, eu orei e disse: Pai, eu quero continuar pregando isso que o Senhor me deu, essa capacidade científica da interpretação da Bíblia. Mas eu queria umas coisas assim mais úteis para o dia a dia da igreja. Mas eu pedia sem saber o que estava pedindo, entendeu? Só pedia, que fosse útil. Aí começou a nascer esse tipo de mensagem aqui. Algumas outras são de interpretação tão profundas que eu não encontrei público para elas ainda. Eu tenho que pregar cheio de manobras para fazer as pessoas me entenderem. Mas quando me nasceu esta mensagem, eu pensei assim: agora eu me tornei testemunha e vou me tornar culpado se não mudar, não é? Você aqui que ouviu tudo o que eu falei, eu quero falar uma coisa para você. Isto aqui é um martelo de juízo contra a sua vida. Se eu e você não nos esforçarmos a preço de sangue para colocar isso aqui na nossa vida. Por isso que eu disse que resolve 90 e tantos % dos problemas que a gente enfrenta, é ou não é? Porque para nós, pastores, tirar o cabra que é líder de varões, o trabalho, né? O cabra só lidera ele e outro. E é uma briga. Tirar a irmã, eu já estou na liderança há 20 anos. E o que é que tu tem com isso? Pois já está cansado, dê logo lugar para outro.
Dificuldade que tá de mover a pessoa, tirar o vice-pastor, o diabo entra nele. Pode tirar não. O bonito vai ficar igual queijo, curado lá no lugar. Ah, vai ser besta. Ó, duas coisas ruins de mexer dentro de igreja. Vice-pastor e tesoureiro. O tesoureiro, o mamão entra, não quer deixar o pastor mexer no dinheiro. E o vice, se o pastor é anjo de Deus, o vice muitas vezes é anjo do diabo. Vai para lá, irmão, com um negócio desse. Isso é porque vocês, igreja, não têm ideia dos bastidores, tá? Então, quando o pastor da igreja quiser te arrancar do lugar, irmão, para de fuleiragem, dê logo esse lugar para os outros. E faça o favor de ir lá para o último. Porque são os humilhados que serão exaltados. É quem se assenta no último lugar, que naquele grande dia, o dono da festa vai pegar pela mão e dizer: amigo, assenta-te mais para cima e nos assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então vamos pôr freio nas disputas. Fiquei entendido, diz amém. Eu não sei quem escapou, né? Eu não sei quem é mais infeliz. Quem escapou de ouvir isso ou quem ouviu, não é? Canta aqui para nós. Ficou ruim de encarar isso aqui tudo, né, irmão? Não ficou? Fala sério. O evangelho é um convite a essas coisas. É por isso que eu ando embirrado com os negócios dentro de igreja, irmão. Mas eu ando aqui, ó, mordendo os dentes mesmo, igual. Eu não sei se eu ainda sou ovelha ou se eu já sou uma hiena. É sorrindo e mostrando os dentes, querendo morder, de tanta raiva que eu fico com os trem. Aí uma mensagem dessa é normal, varão? Uma mensagem dessa aqui você só pode receber de Deus, não é não? Um trem desse aqui. Não é verdade, pastor? Como que o homem, na sua capacidade normal, faz um trem desse aqui? Faz, irmã? Não faz. Não faz. Mas teve lugar que eu preguei que os obreiros ficam até incomodados com a cadeira. Começam umas dores, irmão. Uns trem. Doido para ir embora. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, dizer assim: Senhor, me desculpa aí, me perdoa. Eu puxei o tapete daquela irmã, fiz assim com aquele irmão, dei um jeitinho acolá, assim. Aquelas coisinhas que nós faz, sabe? Diz que o brasileiro é o povo do jeitinho, né? Você aproveita E como eu sei que nada disso aqui que eu preguei é fácil, vocês ficam igual eu, orando. Jesus, me dá essa capacidade. Me dá essa capacidade. Porque eu sei que não é fácil, irmão. Eu sei que não é fácil. Então a gente ora junto e pede capacidade, humildade, mansidão. Vamos pedir isso para Ele. Pode? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Aleluia. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos
é a hora de vencer. Cante. Então louve, simplesmente tá chorando, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Adore, vai. Com muito, oh glória, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Diga bem forte, vai. Com muito, oh aleluia. Ó, a gente precisa entender o que Deus está falando, aleluia. Ó, igreja, quando eu fico em silêncio, é porque estou trabalhando, e basta somente esperar o que eu irei fazer. Ele vai fazer quando Ele estende a sua mão. É a hora de vencer. Só os adoradores. Então louve, louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, meu irmão, tá sofrendo, louve, não importa, louve, o teu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a adorar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito. Só a igreja bem forte, vai. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor. Aleluia. Jesus é bom. Glória a Deus. Essa regra dos lugares altos, ela é tão precisa que a gente vê